Vamos ver agora fração, adição, subtração, multiplicação e divisão de fração. Ao final dessa aula, você estará pronto para comparar e localizar frações na reta numérica. Observe inicialmente que eu tenho aqui uma imagem de uma pizza. E essa pizza que eu mostro a vocês, ela está completa. Só que aqui em cima eu tenho duas pizzas, onde uma pizza eu tenho apenas duas partes pintadas e na segunda pizza eu tenho 3 partes. Ou seja, essa pizza representa essa pizza inteira, com uma diferença. Digamos que dessa pizza inteira eu tenha comido apenas 2 partes. Logo eu tenho 2/8, porque 2 é a parte que está representada, colorida, a parte que eu comi. E embaixo, no denominador, eu tenho 8, que representa o valor total, a quantidade total de fatias que essa pizza possui. Agora eu tenho aqui novamente uma pizza, sendo que nesta pizza eu tenho 3 fatias comidas. 1, 2, 3. 3/8 porque em cima eu tenho 3 partes coloridas destacadas, mas no total eu tenho 8 fatias nessa pizza. Então eu pergunto a vocês, quem é maior? Qual o número maior? 2/8 ou 3/8? Logicamente, quando eu observo a imagem, eu vejo que 3/8 é maior do que 2/8. 2/8 é menor que 3/8. Observem também que nas frações eu tenho a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. E tem uma regra muito clara na fração que diz que quando os denominadores eles são iguais, eu vou observar o numerador. O numerador que for representado com a numeração maior, este número é maior. Logo, 3/8 é maior que 2/8. Vamos passar para a próxima atividade. Observe novamente que aqui eu tenho mais alguns exemplos no uso da fração. Aqui eu tenho meio copo de suco. Então, meio eu represento dessa forma. Meio, 1/2, 1/2. E aqui eu tenho 1/4 do queijo, ou seja, eu tenho uma barra de queijo que está dividida em 4 pedaços. Novamente, um outro exemplo. A terça parte dos alunos da minha sala sabem nadar. Quanto é a terça parte? O nome já está dizendo, terça parte. Terça parte vai ser o número total de alunos da minha sala dividido por 3. Então, nessa divisão, a terça parte são os alunos que sabem nadar. Aqui, novamente, eu tenho um outro exemplo de fração, que é o marcador de combustível. No marcador de combustível, observe que ele também aparece como um número fracionário. Então, eu começo aqui na letra E até a letra F. Então, observe, quando o ponteiro estiver marcando aqui no meio, isso quer dizer que o meu tanque está na metade. Meio tanque. Se ele estivesse aqui na letra F, ele estaria completo. Mas o meu tanque ele está um pouquinho acima da letra E. Ou seja, ele não tem um tanque completo, ele também não tem a metade, ele tem menos que a metade. Então, quando eu começo a observar, observe que o meu ponteiro ele está um pouquinho acima desse segundo tracinho aqui que está representando a quantidade de gasolina que tem no automóvel.
Então, as frações do nosso dia a dia, elas são utilizadas para representar partes de um inteiro. Então, dessa forma, ao analisarmos os acontecimentos ao nosso redor, nós verificamos várias utilizações de frações. Aqui eu apresento a vocês algumas dessas utilidades. Por isso é que nesta aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre frações e comparar essa fração localizando na reta numérica. Vamos ver um outro exemplo. Eu acredito que vocês já ouviram falar em músicas domésticas, né? Músicas domésticas. Observe essa música que existe em muitos lugares, em muitas casas, né? Principalmente quando a gente coloca alguns alimentos em cima da mesa. Então, o corpo dessas músicas domésticas é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. E podem ser encontrados indivíduos de cerca de 0,5 centímetros até 1,5 centímetro. Então, quando eu digo 0,5 centímetros, eu tenho a metade de 1 centímetro. E quando eu falo 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, ou seja, eu tenho 1 centímetro mais a metade de um outro centímetro. Então, as frações, elas possuem 2 tipos de representações. Uma forma geométrica, que é essa que eu estou mostrando agora, que é um desenho, olha aqui. E na outra, que é a forma de expressão matemática, que é como eu estou mostrando agora, que é ela representada pela numeração fracionária. Então, é importante lembrar que fração é uma representação da parte de um todo. Eu vou pegar um número e vou fracioná-lo e vou representar uma parte dele. Veja aqui, por exemplo, que eu tenho uma reta, onde nessa reta ela inicia-se pelo número 0 e ela vai aqui até o número 1. Então, aqui no meio eu tenho uma seta que ela está representando 0,5 ou 1 meio, ou seja, a metade de 1. Eu estou aqui no meio, eu só tenho 1 inteiro se a seta estivesse marcando aqui no 1, mas a setinha está na metade. Já aqui eu tenho a música doméstica, né, que, como eu falei, ela mede cerca de 0,5 centímetros. Vai variando. Vamos ver agora nas questões quais questões vocês responderam corretamente. A questão de número 1, eu tenho uma reta numérica e essa reta numérica vocês vão representar geometricamente o número que está sendo mostrado, que está sendo apontado aqui nessa setinha, na reta numérica. Observem, eu tenho o número 0, 1, 2, 3. A minha seta está exatamente aqui. Logo, como a minha seta numérica ela está representada aqui, eu tenho 1 que está representado aqui na minha reta numérica. Mas o pontinho que está apresentado na setinha não é 1. Eu não tenho um inteiro aqui. Eu tenho a terceira parte de um inteiro. Ou seja, se vocês contarem, vocês vão observar que eu vou ter exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho um inteiro que está sendo dividido em 10 partes. Mas aí, a parte que está sendo representada agora na minha reta numérica é a terceira parte. Logo, eu tenho aqui 1/3, porque está sendo representado nessa terceira parte. Então, a resposta
da questão número 1 é exatamente a letra A. Então, eu marco a letra A. Vamos ver a questão de número 2. A questão de número 2, ela faz um pequeno resumo sobre a quantidade de água existente no planeta Terra, a quantidade de água doce e de água salgada. E aí, vocês vão associar as frações 3/4, 2/4 e 1/4 de acordo com sua localização nessa reta numérica aqui. Então, observe que esse 1 inteiro, ele está sendo dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Logo, a letra A, que é esta aqui que eu estou apontando, ela representa uma parte. Logo, A vai ser igual a 1/4. A letra B, ela representa essa segunda parte desse total de 4. Ou seja, a letra B, 2/4. A letra C. A letra C, ela representa 3 partes desse total de 4, ou seja, 3/4. Logo, 1/4, 2/4 e 3/4 eu vou encontrar aqui na letra D. Então, a letra correta é a D. Na terceira questão, agora, nessa questão, fala-se um pouquinho sobre o cálcio que está contido no leite, né? Junto com a vitamina D, nós sabemos que ele é essencial para a formação dos nossos ossos, principalmente até os 20 anos de idade. Então, observe que eu tenho aqui 2 crianças, e essas 2 crianças, elas estão bebendo leite. Paulo, que é a primeira criança, ele bebeu 2/5 de 1 litro de leite. E João bebeu 3/5. Então, quem é que tomou mais leite aí? Será que foi Paulo ou será que foi João? Então, para resolver, é muito simples. Você vai escrever a quantidade de leite bebida por cada um. Porque o que é que vocês vão ter que encontrar? Vocês vão ter que saber quem é que tomou mais leite. Então, quando a gente escreve 2/5, que é a quantidade de leite que Paulo tomou, e a quantidade de leite que João tomou foi 3/5. Então, João, de cara, a gente já percebe que João, ele bebeu mais leite do que Paulo. Então, João bebeu 3/5. Então, quer saber quem é que bebeu mais leite? Paulo ou João? Logicamente, a gente já percebe que quem bebeu mais leite foi, no caso aqui, João. Se eu fizer uma subtração, o que é que eu vou encontrar? Observe que aqui eu tenho uma fração com denominadores diferentes. Logo, eu vou repetir o denominador, porque ele é o mesmo denominador, o mesmo número. E aí eu vou subtrair o número do numerador. 3 menos 2, 1. Ou seja, a diferença aqui que eu encontrei foi exatamente 1/5. 3/5 menos 2/5, 1/5. Então, pergunta, quem é que tomou aí mais leite? Lógico, eu já sei que foi João que tomou mais leite. E João tomou quanto? Qual foi a quantidade de leite que João tomou a mais? 100.
Paulo bebeu 2/5 e João bebeu 3/5, logo, quem bebeu mais leite foi João e a quantidade vai ser exatamente 1/5. Então, eu marco a questão onde diz que João bebeu mais leite. Então, João tomou mais leite. 3/5 é maior que 2/5. Então, a resposta exata está aqui na letra D. Vamos ver agora a quarta questão. Na quarta questão, eu tenho aqui alguns exemplos que mostram a utilização de números fracionários. Na vitamina de banana, por exemplo, quando a gente vai utilizar os ingredientes. No copo graduado, no liquidificador, na reta numerada. Então, em inúmeras situações, eu utilizo as frações no meu dia a dia. E aí, vocês vão responder. Sabendo que cada copo contém, presta atenção, 1/5 de litro, ou seja, 1/5 é exatamente 200 ml. Então, quantos copos cheios podemos obter com 1 litro? O que é que eu posso fazer aqui? Se eu já sei que 1/5 é igual a 200 ml, eu posso multiplicar. Ou eu posso somar. Ou eu também posso dividir. 1 litro é igual a 1000 ml. Então, eu posso dividir 1000 por 200. Ou eu posso multiplicar 200, né, por 1/5, para poder, se eu já sei que 1 é 200 ml, então eu vou multiplicar. E eu também posso fazer por adição, 200 mais 200 mais 200 mais 200, que utilizando qualquer uma dessas formas, eu vou encontrar exatamente que a quantidade de copos cheios que eu vou obter com 1 litro é exatamente 5 copos. Ou seja, a letra A. Aqui eu tenho algumas imagens, onde essas imagens apresentam aí retas numeradas de diferentes formas. Observem aqui na altura das duas meninas. Observem aqui a altura do menino. Observem a reta que eu mostro a vocês. Então, aqui, por exemplo, na estatura, né? A estatura é a medida da altura de um ser humano. Então, aqui eu tenho uma menina, a menina maior, ela tem essa altura aqui, ó. Ela tem essa altura. Já a menina menor, ela não tem 3 partes, ó. No total tem 3 completos, 3 inteiros. Mas essa menina menor, ela tem 2/3 da altura dessa menina maior, né? Dessa mulher. Por que ela tem 2/3? Porque ela tem essa primeira parte e ela tem essa segunda parte. Mas ela não tem essa terceira parte aqui. Então, 3/3 se a altura dela fosse a altura da mulher. Como tem 2 partes, 2/3. Então, de acordo com essa questão, a gente vai responder uma bem parecida, que é a questão de número 5. Agora é com você, preste atenção. Se um adulto tem 1,62 m de altura, qual é a estatura de um bebê com 1/3 dessa medida? Então, como é que eu vou encontrar 1/3 dessa medida? Eu já sei que 1,62 metros
é a mesma coisa que 162 centímetros. Então, o que é que eu posso fazer? 162. Qual é a estatura de um bebê com 1/3? 1/3 é a terça parte. Então, eu posso dividir aqui, ó, 162 centímetros por 3. E aí, eu vou encontrar qual resultado? Vem comigo. 1 eu não posso dividir por 3, logo eu vou dividir 16. 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 é 15. Menos 16, 1. Eu vou baixar agora o número 2. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Menos 12, 0. Ou seja, 162 centímetros ou 1,62 dividido por 3 é igual a 54. Ou seja, a letra D. Na questão 6, eu tenho aqui 4 garrafas. E aí vocês vão observar qual é a maior fração que aparece nas imagens. Observe o seguinte. A primeira fração eu tenho aqui 3/7. A segunda eu tenho 6/7. A terceira eu tenho 5/6. E a última garrafa aqui, 5/7. Então, qual é a maior fração? Observe que os denominadores, eles são iguais em 3 garrafas. Mas tem uma que ele é menor, que é o número 6. Logo, eu já descarto 5/6. Então, eu vou observar agora 3/7, que é a primeira garrafa. 6/7, que é a segunda garrafa. E 5/7, que é a terceira garrafa. Observe que os denominadores, eles são diferentes. Aliás, os numeradores são diferentes, mas os denominadores, eles são iguais. Quando os denominadores são iguais, eu vou observar o denominador. Logo, olha só, denominador igual, eu venho para o numerador. Numeradores diferentes. O que é que eu faço? Eu vou observar qual é o maior dentre eles. Então, qual é o maior? É 3, 6 ou 5? 6. Ou seja, 6/7 aí é a maior fração. Então, eu vou marcar aqui a letra A. Na questão de número 7, observe que novamente eu tenho aí uma reta numérica. E essa reta numérica, ela mostra claramente os números e mostra que 1 centímetro é 1 dividido por 10. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Eu tenho aqui um sapinho, que esse sapinho é tão pequeno que ele não chega a medir 1 centímetro. Ele é menor que 1 centímetro. Observe pelo tamanho da unha. Então, você vai responder agora. 7/10 ou 0,7 está entre que números? Olha só. 7/10. Então, eu não tenho aqui, ó. Eu tenho 7/10. Ou seja, eu tenho 7 e tenho
esse número dividido em 10 partes. Ou eu posso dizer também 0,7, ou 7 décimos. Então, ele está entre quais números? Então, analisando, eu já vejo logo. Eu tenho aqui, 7 décimos é a sétima parte aqui. Ou seja, está entre quais números? Está entre o número 0 e o número 1. É menor que o número 1. Então, a resposta está aqui na letra A, 0 e 1. Então, eu marco a letra A. Eu trago outros exemplos, e nos outros exemplos, novamente, eu tenho aqui uma reta. E nessa reta numérica, eu apresento agora a vocês um meio, ou 50%. Presta atenção, quando eu digo 100%, eu estou me referindo ao valor total. Então, se em uma padaria foram vendidos um meio dos pães produzidos, ou seja, a porcentagem que vai representar essa fração é 50%. Por que é 50%? Porque é a metade, é um meio, é um inteiro dividido aí para 2, que vai dar 50%. Então, quando eu digo, por exemplo, a 3/4 de 100. 3/4 de 100 é 75%. Porque 4/4 vai ser o inteiro, né? Vai ser 100%. A mesma coisa quando eu digo 1/4. 1/4 de 100 é eu pegar 100, dividir em 4 partes, e uma dessas partes vai representar aqui 25%. Então, imagina, se a padaria vendesse 3/4 dos pães produzidos, qual seria aí a porcentagem que representaria esta fração? Fácil, né? Já está na cara. Seria 75%. Olha aí, já aqui representado. Aqui eu tenho outros exemplos também. Por exemplo, quando eu vou fazer um pagamento parcelado, e esse pagamento ele é feito em várias prestações. Então, essas prestações, elas correspondem a uma parte do inteiro. Ou seja, se eu compro um celular e eu divido o celular em 10 vezes, logo, eu vou ter, em cada mês, eu vou ter uma pequena parcela que eu vou pagar. Eu vou pagar a primeira parcela como 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Por quê? Por que décimo? Porque 10 é o total de vezes que eu dividi o parcelamento do pagamento do meu celular. Aqui eu tenho um exemplo onde está mostrando prestações que também foram feitas pela compra de um celular. Só que esse pagamento aqui foi feito em 5 vezes. Logo, eu tenho aqui no primeiro mês 1/5, que é 1 de 5. Segundo mês, 2/5, que é a segunda parcela de 5. Terceiro mês, terceira parcela de 5. Quarto mês, 4 parcelas de 5. Tenho certeza que vocês já estão feras em fração. Então, diz aí para mim, qual é a fração que representa a terceira parcela em 10 prestações? Olha, terceira parcela em 10 prestações. Se é 10 prestações, eu coloco 10 embaixo, que é o número que eu estou parcelando.
E aí, ó, a terceira parcela é 3 décimos. O 3 é o número de cima. É a parcela que eu estou pagando. Aqui agora eu tenho a questão 8, onde em uma sala de aula a professora ela descobriu que 15% dos alunos são corintianos. 30% torce para o São Paulo. 5% são palmeirenses. E o restante, que corresponde a 50%, torce para o Santos. Então, a porcentagem aí, 50%, corresponde a que fração? Olha só, se eu juntar 15 mais 30 mais 5, só aqui eu já tenho 50%. E está dizendo no problema que mais 50% aí torce para o Santos. Então, a porcentagem que corresponde a 50% corresponde a que fração? 50% corresponde a 2/4. Ou seja, do número inteiro aí, que são 4 números que eu estou utilizando, que é 100%, se os primeiros 3 números já corresponderam, já deu um total de 50%, aqui, ó, o valor correspondente a 50% vai ser a outra metade, ou seja, a 2/4, que é a letra C. Na questão 9, eu tenho aqui uma receita de cupcake, e nessa receita de cupcake eu tenho os ingredientes. Observe que nessa receita eu tenho aqui uma fração mista, várias frações mistas, que são exatamente as frações que eu utilizo o número inteiro mais um número fracionário. Ou poderia ser aí um número decimal. Então, entre que números inteiros está localizada aí a fração mista 2/2? Olhem só, 2/2 tem aqui, ó, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Então, se eu tenho aqui 2,5 xícaras, logo eu vou ter o número que é 2, que é o número inteiro. E aqui eu vou ter, logo após o 2, eu vou vir escrever o número 3. Só que eu não tenho aqui 3 xícaras, eu tenho 2,5 xícaras. Então, 2,5 xícaras em uma reta numérica, vamos dizer que o meio está aqui, ó, na metade. Ou seja, a fração aí, 2/2, está localizada entre os números 2 e 3, que é exatamente a letra C. Vamos ver o próximo. E na nossa última questão, eu tenho aqui, que é a questão de número 10. Beatriz, ela faz economia juntando moedas. Então, ela juntou 4 moedas de 50 centavos. 4 moedas de 50 centavos é a mesma coisa que 50 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20. Ela tem aqui R$2 de moedas de 50 centavos. Ela também juntou 8 moedas de 25 centavos. Então, eu vou colocar 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 0 a 4. 8 vezes 2, 16. E mais 4, 20. Ou seja, ela também tem R$2
de moedas de 25 centavos. E Beatriz tem também 15 moedas de 10 centavos. Então, ela tem 10 vezes 15. Ou ela tem 15 vezes 10. Vamos lá? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, ela vai ter aqui mais R$1,50. Então, quando eu junto R$2 mais R$2 mais R$1,50, eu vou ter aí um total de R$5,50. Então, onde é que eu tenho aí R$5,50? Eu tenho na letra, no número, aliás, 4. É só eu juntar 2 mais 2 mais 1,50. 0, 5, 5. Olha os da vírgula, 5,50. Número 4, que é a letra D. Espero que vocês tenham acertado todas as questões envolvendo frações. Até a próxima atividade.